Mais aqui, ó. Vai, patrão. Os muros de garrafa lá. Pega de lá, tá? Situações de lugares, né? Só que hoje a história de Israel está bastante, digamos assim, existe lugar, a terra, mas ela foi mexida. Muitas guerras, escombros, até 8 metros acima do nível natural. E fizeram muitas igrejas católicas marcando lugares. Então, para nós, como evangélicos, ela perde um pouco a identidade daquilo que era a época de Jesus. Então, a gente tem conhecimento bíblico, a gente sente a presença de Deus, mas o visual não se transmite isso. Qual a nossa proposta que Deus nos colocou aqui para construir esse parque temático chamado Terra Santa e Unidade? Primeiro é trazer a história de Deus, bíblica, né? De forma que as pessoas possam ver, sentir e viver, né? O que Jesus, da história do nascimento até a morte. Mas dentro desse contexto, Deus nos deu outras inspirações. Você começa um negócio e Deus dá os caminhos, na realidade. Tipo, quando eu comecei a fazer esse projeto, eu comprei 120 toneladas de pedra. Eu falei tudo de pedra. E lá em Jerusalém, tudo da pedra, no deserto e tal. Então eu tentar fazer. Fizemos umas escavações enormes e tal. E aí essas 120 toneladas de pedra ficou aí embaixo. Quando ali 2 meses eu terminei essa fundação na frente aqui, tinha gastado muito dinheiro, muito cimento, tudo é disso, muito. Eu disse, meu Deus, como é que eu vou terminar? Eu não vou dar conta, é muita pedra. E aí eu fui dormir, Deus falou, usa a vidro. Cheguei outro dia aqui, botei os madeiritos, começamos a fazer as paredes de vidro, daqui até aquela árvore lá, uma parede de vidro, de garrafa. Aí disse, menino, essa é a visão. Nós vamos conseguir construir o parque. E começamos fazendo esse parque. Isso aqui é a maior construção em vidro do mundo. Todo ele é feito de garrafas de vidro. Rebocado e desenhado essas pedras que estão vendo aí. Tá vendo? Foi rebocado e desenhado. Então foi uma visão natural que Deus nos deu. Ele é um parque temático bíblico de sustentabilidade também. Então nada seria feito se não fosse Jesus na frente. Então nós já usamos aqui mais de 1 milhão de garrafas em vidro, né? A gente está sempre coletando, juntando e armazenando garrafas e usando aí. Não tem estrutura de ferro, não tem coluna de ferro, aquela estrutura convencional, é só massa e vidro. E depois reboca, desenha e vem pintando aí. Agora, se você achar que eu pensava que seria assim, não. Foi um projeto que nós fazendo, Deus foi falando, e nós chegamos nesse padrão que vem as faculdades, as universidades, de engenharia, de ecologia, estudar, pesquisar para nós como é que faz isso aqui. Então a gente usa o bambu como madeira, que é uma graminha, o tijolo é o vidro, que é uma garrafa de vidro, que o vidro na natureza ele não tem um reaproveitamento, a não ser que ele seja moído, mas ele não tem interesse comercial nenhum, que é o tijolo, e o telhado, quando a gente tem essas doações, senão é caixinha de leite, a gente usa o telhado com as caixinhas de leite. Então, no futuro vai ter os aquecimentos dos banheiros solares e a energia solar também. Então o parque será de sustentabilidade total, né? Com hortas, e com criatórios, tudo ecologia. Bom, agora vamos à parte bíblica. Massa fraca, 4x1, 5x1, areia e cimento e... Achei que você tinha feito meio com barro. Não, mas a areia daqui ela é um cor de barro. Guerra da massa. Bom, vamos à primeira etapa. O mundo começou no Jardim do Éden e você identifica que Deus dá um território para o homem. Adão e Eva, aqui é o teu lugar. O homem você conhece a história, sai fora do Éden, começa aquela povoamento sobre a terra,
Mas o que é o homem? Há uma natureza humana do homem ter seus territórios. Deus sempre deu isso, nós sempre temos territórios. Aí vem, quando Deus vê a história de Noé, a Cã, Sem, Jafé, através de Sem ele chega em Abraão, e Abraão está lá na Mesopotâmia, na Caldeia, que é a Babilônia, que é o Iraque, né? E manda ir lá para Israel, que está a 2.500 quilômetros. O que ocorre? Vai, busca uma terra prometida, a qual eu te darei. Naquela época, então Abraão nômade com as suas tendas, fazendo, desfazendo, de lá aquele povo no deserto, ele, quando se situavam num lugar, eles começaram a fazer as casas, mas as casas eram de pedras amontoadas, em formas de cavernas. Então era uma fase, chama-se uma fase assim, filisteia, cananeia, que é uma fase entre o homem da pedra e o homem que está começando na Idade Antiga. Então era ajuntamento de pedra e morar de baixo. Com esse ajuntamento de pedra e morar de baixo, não existia territórios, não existia delimitações nem nada. Então o que acontece? A ameaça de guerra, eles fechavam, cercando as casas uma na outra e davam aqui numa muralha. Então a primeira coisa que você vai ter um sentimento, que quando Deus manda, quando há a construção de Jerusalém, Davi, quando Neemias volta para reconstruir, são os muros. Os muros, né? E a reconstrução das muralhas. O que significa isso? O espaço territorial que Deus nos deu. Quando Deus manda Abraão lá para a terra prometida de Canaã, ele vai lá, Monte Moriá é onde foi construído o templo, foi sacrificar um filho e tal, ali é Jerusalém. E se você chegar lá, você vai ver uma muralha enorme, toda ela, 40 hectares cercada. No mundo espiritual, o que acontece? Deus nos dá espaços territoriais. É tipo assim, o meu chamado, o que ele me deu? Aqui é meu espaço, então eu vou ter que fazer isso. Chama-se Reobote, espaço dado por Deus. Então nós começamos a construir essa muralha, dando aquela figura de espaço territorial dando, né? Que hoje você for, por exemplo, Damasco tem as muralhas, Jericó tinha as muralhas, né? Tudo isso, essa situação das cidades tinham as muralhas, porque eles eram clãs, homens que tinham muitos familiares, que tinham que se proteger das invasões, dos lobos, dos ataques, e normalmente quando ficavam nas muralhas ali tinha um vigia, né? Torre de vigia ou torre do atalaia, e ficavam olhando, os outros cultivando aqui fora. Aí quando vinha um ataque, vinha algum animal, eles gritavam, o povo entrava para a muralha. Porque as armas eram de flecha, as armas eram lança, então eles não podiam. Não tem como nós dar um tiro, é diferente, eles tinham que se refugiar dentro das muralhas. Então você vai ver, torre de vigia, torre da atalaia, várias torres aí com nomes específicos. Bom, então a função da muralha chama-se marcar territórios para o homem, né? Territórios espirituais. Você não vai em nenhum lugar do mundo antigo que não tenha vestígios de muralha. Faz parte da nossa vida aqui. Que hoje aqui nós não vivemos isso, né? Construímos essa muralha, aprendemos a construir, aí botamos aqui em símbolo do peixe, tá vendo o peixe ali? Bom, pronto, aí vou reportar vocês aí para 4.000 anos para frente, eu chego em Jesus Cristo. Jesus, a maioria dos seus discípulos era o quê? Eram pescadores. Qual é o símbolo dos pescadores? Como eles eram perseguidos, qual era a forma deles identificar-se? Peixe. Então eles colocavam um peixe do lado de fora, talvez seco, talvez recém pescado, e o povo passava, quem sabia, ali tem um peixe, ali um cristão. Então ali tem uma reunião. Então o peixe ele simboliza o cristianismo e nós colocamos ali para identificar que aqui é o lugar do povo cristão. Bom, Jesus ele, nas suas trajetórias, ele fala muito de dinheiro, mas ele fala que o dinheiro não é mal, o problema é o amor a ele, né? Que é o amor ao dinheiro, que é a raiz de todo mal. Então o dinheiro não vai ser mal. E ele usa um termo que é mais fácil passar um camelo, um buraco de uma agulha do que o influente dos céus, né? A agulha no nosso mundo ocidental é aquela que a gente usa para costurar, né? Que é uma fissura, você passa ali e costura. A agulha lá no mundo oriental é essa fissura que tem aí. Nós fizemos como demonstração, mas as muralhas, por exemplo, antigas, a cada 20 metros, em torno de 20 a 25, tem uma agulha. O que é a agulha? É uma via de passagem para proteção de guerra, lançar flecha, é uma via de passagem para gritar. Imagina isso aqui 20 metros de altura, o cara capinando aqui. Aí o cara lá gritava, ou me dá um copo d'água, não tinha copo, não era jarro, ou me dá uma lança, uma flecha. Então era uma forma de acesso, chama-se de telefone da época, era agulha.
Eu achei que era para ventilar. Não. Jesus usou esse termo. É mais fácil passar um camelo, e é mais ou menos desse tamanho aí. A gente mediu lá e fez aí. Passar um camelo aí do que entrar um rico. Esse rico não é aquele que tem dinheiro, mas aquele soberbo de coração. Então Deus usa essa figura de linguagem justamente para nós podermos identificar que é impossível alguém soberbo de coração, alguém preso no dinheiro, entrar no reino de Deus. Então aquela história, pastor, que tem alguns livros, faz tempo já que eu li, que para te entrar na cidade, passar nos portões, os animais, eles teriam que passar num portãozinho menorzinho, que eles também chamavam de agulha, aquilo ali lá não é real. Bom, não foi o que eu aprendi, né? Tem umas portas de acesso, né? Mas se for hoje ver muralhas, você vai ver essas fissuras. São fissuras, é via de acesso um pouco lá de fora, para lá de dentro. É um via de acesso. Aquelas entradas dos animais ali eu vi lá, mas ninguém falou isso aí. Apenas era para entrar os bichos, né? Para não entrar o povo, que ali entrava reis e tal. Né? Sim, para não passar pelo portão, que era. Para ir para os lugares para dormir e tal. Bom, então, esse aqui é a primeira fase, estão vendo aqui 2 estações. Passei alguma questão da ecologia para vocês aí, da proposta do parque. Agora vocês veem aqui. Você tem aqui esse dentinho tem uma finalidade. Qual é? Quem que consegue aí? Esconde ali e lança a flecha. De qualquer forma, você vai ver se esse dentinho está sendo. Você vai. Eu sei lá. Chegue na sombra aqui, pessoal. Portão de Damasco. Às vezes a gente. Eu acho que aquele fogo era mais inteligente. Eu sei, né, pai? Bom, vamos lá. O portão de Damasco, ele foi construído por romanos lá em Israel, dentro dessa muralha de Jerusalém. E esse portão de Damasco já quer dizer, ele dava acesso para Damasco. Damasco é uma linha litorânea que dá acesso ao Mediterrâneo, do outro lado. Os romanos dominavam o mundo e Israel, quando Deus manda Abraão para lá, não manda somente assim em vão. Lá ele diz assim, é uma terra que mana leite e mel. Só que na realidade é um deserto. Como é que manda leite e mel se é um deserto? Ah, mas planta dá certo e tal. Não, ele dá certo porque eles são abençoados. Só que tem um grande segredo que manda leite e mel lá. Lá é rota. Todo mundo que vem da Europa, vem da Ásia, ou que vem da África, tem que passar por ali. Então é uma grande rota comercial de negócio. Então manda leite e mel, quem é bom negociante sabe disso. E aí botou o povo no ponto estratégico. Nessa rota comercial, no ponto estratégico, quando os romanos conquistaram lá Roma, a primeira coisa que eles fizeram na muralha, um portão em forma de arco, porque isso aqui é uma estrutura romana, quem desenvolveu os arcos são os romanos, né? Colocaram o portão de Damasco. Só que era marco zero. Por exemplo, 2 dias de caminhada para o lado leste, que seria a Europa, você vai chegar em Damasco. 2 dias, ou 3 dias, 4 dias foi figurado, para o lado oeste, vai dar na África. 4 dias para o lado, sei lá, vamos botar aqui o oriental, né? Você vai dar lá no Oriente Médio. Então era um marco zero para qualquer caminhada, para qualquer lugar, a partir do portão de Damasco, que até hoje está lá, situando um ponto zero. Hoje o ponto zero, você tem aqui em Brasília, é ali atrás. É o marco central do Brasil, que divide o Brasil ao meio. Se não me engano, Tocantins separa o Atlântico do Pacífico. É isso, né? É isso? Atlântico Pacífico é Tocantins. E aqui você divide o marco central de Brasília, que é a cidade daquele morro que vocês estão vendo ali. Ali o marco geodésico do centro do Brasil. É bom para ele orar ali. Nós estamos no coração do Brasil. O portão de Damasco era o coração do mundo na época. Que não tinha avião e os navios eram só para pescar em volta. Não eram navios de atravessar mares. Então, a partir dali, eles faziam todas as coordenadas do mundo todo dos romanos. Bom, chegamos no portão de Damasco. Agora você pode observar que aqui nós temos uma outra situação. Você imagina que são portões fechados. É pequeno, né? Mas tem que ter, vamos ver lá, 10 vezes maior que isso que existe lá. Existe um portão fechado lá em Jerusalém, no muralha, que vem do lado de Betânia. Jesus entrou em Jerusalém para fazer a parte final do seu morto. E ele entrou, ele fez a Santa Ceia, mandou guardar um jumentinho, né? Um jumentinho, entrou lá.
Quando ele entra, o povo faz aquela usando as alturas, né? Coloca a roupa vermelha, os ramos e tal. Quando ele entra nesse portão, ele vai para a Santa Ceia. Após a Santa Ceia, ele vai para, se não me engano, chorar para o Getsema. O Getsema de povo de frente, é isso? E aí leva para Caifás, Pilatos, julgamento. E ali ele vai, então, para a crucificação e a ressurreição. Bom, quando ele entra nesse portão, que dá acesso para o lado oriental, para o lado árabe, ele vai entrando ali, ele sai de Betânia. Betânia dá 3 km. Ele sempre ficava indo lá no Lázaro, no de Betânia. Ele passa já o Monte dos Oliveiras e entra nesse portão. Quando ele entrou lá, aconteceu o fato, foi fechado esse portão. Porque houve muitas guerras, e os últimos vencedores foram os árabes, há 500 anos atrás. E eles fecharam esse portão. Só que profeticamente, vai acontecer em Isaías, que ele voltará, Malaquias 5:4, em Jerusalém, no Monte das Oliveiras, e entrará novamente no portão. Esse portão está fechado, só vai ser aberto quando o Messias voltar. Glória a Deus. Então a gente vê esses são fatos proféticos, marcos bíblicos, né? Que aqui são representados por essa figura. Então você vai entender que esse portão está fechado, esperando Jesus voltar e entrar por aqui, chegar ao templo e habitar ali. Amém? Assim será. Bom, temos um outro portão, chama-se Portão dos Leões. Esse Portão dos Leões, ele dá para o lado oriental dos árabes. Quando fala em árabe, você lembra de quem? Abraão teve 2 filhos. Qual? Isaac e Jacó. Qual era o Isaac? O povo árabe. Então o povo árabe existe lá, está do lado oriental. E é um portão de acesso a ele que eles entram pelo lado oriental. Identifica. Aí tu vem o portão. Eu fiz reto porque tem no terreno, mas a muralha é circular e aí cada lado tem seus portões. Jafa, né? Mas a jafa é a forma de escrever. Eu posso dizer na nossa Bíblia Jope. Eu posso usar o termo Jope. O que é Jope na Bíblia? Alguém lembra? É uma cidade grudada em Tel Aviv, só que é uma das cidades mais antigas do mundo, mas ela está na Bíblia. Jope, Jonas morava lá? Não. Então Jonas foi para Jope, né? E para onde é que ele foi? Ele fugiu. Pegou um navio e foi lá, para Tarsis, fugindo do lugar para pregar em Nínive. E ia para o interior, pega um navio e vai lá para fora. Então o portão de Jafa, ele dá para o lado ocidental, que é para o nosso lado aqui. Ele é para o lado dos judeus. Então, você imagina uma muralha circular, em cada portão, em cada ponto, delimitando espaços, situações, e cada portão dá para o povo. O povo oriental, o povo ocidental, o povo da Europa, que é o Damasco, né? Entendeu? Então assim vai. Então você tem uma noção que os teus portões definem também as culturas e as religiões e os credos do povo. Pedro, quando teve a visão que Deus liberou os animais para comer num lençol, veio vários animais ali, come Pedro, tudo que eu abençoo é puro, foi Jó. Então Jonas, a passagem de Jonas, que é do Velho Testamento, e a passagem do Novo Testamento também do Pedro, não é isso? Bom, agora nós vamos aqui entrar no Pacto Temático. Aqui é a parte. Israel, lá em Jerusalém, do lado de fora da muralha, você vai ver facilmente. Tanto os muçulmanos como os judeus, como os cristãos, creem no Salvador e a isso. Aí os caras pagam $10 para ser enterrado ali. Você vai ter que usar o cristão tem uma cruz, o muçulmano tem uma lua, né?
Exatamente. Isso aí. Bom, ali você tem as bilheterias. Observou que colocamos bilheteria nessas cores? Aí nós vamos fazer aqui grandes eventos. Tomara Deus, né? Amém. A proposta é essa, né? Deus está na direção. Aí a pessoa compra o seu bilhetinho lá e vai entrar no parque temático, né? E aqui está. Pode abrir. Espera aí, ver se eles abriram aqui. Abre aí, varão de Deus. Pedi pra abrir lá. Jeitinho do pastor. Brasileiro, pastor. Jeitinho brasileiro. Aí você tem fica na sombra das crianças. Ali você tem um bistrô, que é com comida típica da época, com cardápio bíblico. Olha aqui o que parece comigo. E outro é cordeiro pascal. E a bilheteria ali, Do lado de fora, né? não, eu falo assim, a pessoa que fica ali. Tem acesso ali. Aí você vai entrar no parque temático. No salão. Essas plantas irão crescer. Ali, ó. Lá no bistrô do salão, vou mandar uma nova placa lá. Eu tava procurando um novo, vou botar no salão. Imagina essas árvores grandes. Entendeu? Aí você vai entrar na primeira estação. Jesus nasceu. Nós estamos contando a história desse parque, é contar a história de Jesus, baseado no Evangelho de Marcos, que é uma narrativa coordenada do início da vida de Jesus, a trajetória dos seus milagres até a morte. Então, a pessoa vai ler a Bíblia com aulas, do início ao fim. Então, aqui, primeira aula, a manjedoura, que nós vamos ver o pessoal aqui apresentar a apresentação. Pode sentar aqui um pouquinho. Entre, sente aí. Eu não sou muito bom dia, mas estou quebrando gaveira. Questão do dia bom. Vamos lá. Vai para baixo. Sente aqui, pessoal, para vocês verem uma apresentação pessoal aí, por favor. José e Maria eles iam para estrebaria, onde havia ovelhas, boi, cavalos e outros animais. José saiu à procura de ajuda e não encontrou. Quando José voltou, Maria já tinha dado à luz ao menino Jesus, que se encontrava enrolado em panos brancos. De longe, dava para ver a estrela que brilhava, avisando a todos que o menino Jesus, o Rei dos Reis, havia nascido. E essa estrela guiava os 3 reis magos. Vai ter que entrar um pouquinho de cada vez, você vai caber todo mundo aí. Vai entrar você lá. Abraço, Maria. Podem ir entrando, gente. Podem ir entrando, conforme vai cabendo. 41. Somos os 3 reis magos. A estrela nos guiou até aqui para presentear e contemplar o Rei dos Reis, que hoje nasceu aqui. Esta mirra é para perfumar o menino. Sou o rei Belchior, que trouxe o incenso para purificar o ambiente.
trouxe o ouro simbolizando a realeza do menino. Aleluia. É melhor. A sombra é melhor. Amém, pessoal? Como eu falei, é uma história baseada no Evangelho de Lucas, que é uma narrativa coordenada do nascimento à morte de Jesus. Então Jesus ele nasce nessa condição, claro que não seria aquela condição, seria pior. Não tem animais, você não tem cheiro de animal ali, você não tem condição, mas Jesus nasceu na realidade em cavernas, né? E naquela situação toda ali, digamos assim, difícil para uma criança sobreviver. Mas a gente crê que Deus é trabalhando na forma da humildade, né, sendo o rei, providenciando todas aqueles ouro, incenso e mirra, que teria que fugir para o Egito, tem que se manter também. Então Deus, além de ser um Deus de sinais, que manda estrela, é um Deus de providência, que manda a condição para que a gente possa se tornar no Egito e passar a perseguição de Herodes. Bom, continuando aqui, você pode olhar, olha aqui para essa muralha. Essas muralhas não tem ferro. Como é que o que segura essa muralha aí? Elas são amarradas, as paredes vêm e constroem essas torres. Essas torres, na realidade, além de ser de moradia, a gente usa para moradia, elas também são a sustentação das muralhas, que não deixa ela cair. Ela faz a parte da coluna, então ela vem, traz e segura a muralha, não precisa existir um ferro ou alguma outra construção convencional. Então, na realidade, as torres das muralhas são pequenas, né, mas nós resolvemos aumentar para aproveitar o espaço aí e já fazer a sustentação dessa muralha. Toda ela sustentada em cima de construções. Jesus ele nasce na manjedoura e aos 12 anos ele vai ao templo. E lá ele explica, lá ele dá aulas, né, para os sacerdotes, lá ele responde perguntas, ele questiona os sacerdotes.
O templo, dentro do original do Santo dos Santos, não o pátio, seria 9 por 9. Esse aí tem 6 por 4 de altura. 6 de largura e uns 4 de altura. Seria 9 metros de largura e 9 de altura. Mas a gente dá para ter uma noção, pelo que nós tivemos algumas pesquisas, da forma que poderia ser. Então, você imagina algo maior dessa forma aí. Também todo ele feito de garrafa, né? Quando nós entrarmos ali, quem entrar, tira o sapato, porque nós... Não é por sujar, porque eu acho que o lugar é certo. Entendeu? Então é uma questão assim, pessoal nossa, da administração daqui de dentro, pra gente. Então vocês vão conhecer o templo por dentro. Ele era feito de pedras lavradas, por dentro era feito de madeiras, né, cedro do Líbano, e banhado a ouro e a prata. O templo, ele tinha, foi feito nos detalhes, e ele prefigurava a questão do ouro e da prata, a realeza de Jesus aí. Né? Dentro do Santo dos Santos, temos a estrela de Davi. Eu entrei no exercício aí. Despacho. Sopinhas é madeira de oliveira. Bom, vou adiantar o tempo aqui, devido ao calor. Né? Você observa que é feito de madeira embaixo e madeira do lado. Claro que é desenhado no cimento. Isso aqui, uma arte que nós desenvolvemos para figurar a questão do templo, que é de madeira e pintado de cor amarela, que representa o ouro. Essa situação aqui, na realidade do templo, é o Santo dos Santos, o lugar do Santíssimo, que só podia entrar o sacerdote. O sacerdote, ele usava purificação, tinha que tomar banho, roupas lavadas, ele usava um sino do lado, uma corda amarrada ao seu pé, e caso ele tivesse um pecado e entrasse no Santo dos Santos, seria fulminado na hora que ele puxaria pela corda. Nesse Santo dos Santos, tinha algumas questões que ficavam, mas o mais importante disso era a Arca da Aliança. Esta é a Arca da Aliança na medida exata do padrão bíblico. Coloca os querubins em cima, mas é a Arca da Aliança que foi usada nas batalhas. Né? Quem construiu essa Arca da Aliança foi Moisés, quando ele construiu o tabernáculo, que era uma igreja móvel, né? Em forma de tendas pelo deserto. E aí eles carregavam essa arca e Moisés falava com Deus todos os dias neste lugar. Deus falava com ele face a face. Ele era um homem que manso, um homem íntimo de Deus, diz que era resplandecer o seu rosto e tal, ele usava um véu, inclusive. Dentro da Arca da Aliança, nós ainda não deu tempo para fazer, que tinha 2 querubins em cima encostando as asas. Ainda não conseguimos ainda. Não o tempo, a pessoa serve para fazer isso, que é uma questão de arte, né? Construir os querubins de isopor e fazer eles se fechar em cima aí, que é o que falta. Dentro da Arca da Aliança ia 3 elementos. Alguém lembra dos 3 elementos? Maná, cajado, Cajado e maná e os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos representam as leis dadas por Deus no Torá, no Velho Testamento, no qual hoje figura o código de ética moral e que figura o código penal. Não matar, não roubar. Que Deus, os homens ainda aplicam dentro dos seus tribunais, que são esses 10 mandamentos que é cristão. Na verdade, é um código de ética moral que nos faz viver em harmonia com a sociedade e criado por Deus, onde Moisés pegou no Monte Sinai, guardado na Arca da Aliança. A vara de Arão, que ela chegou até a florescer, representa a autoridade espiritual dada ao sacerdote. O sacerdote tem autoridade espiritual para ungir presidentes, reis. Hoje parou essa questão da unção sacerdotal sobre reis, né? Sobre presidentes. Mas há poucos anos atrás, eu digo assim, 100 anos atrás,
Nenhum rei, tanto na Europa quanto em qualquer lugar, era empossado se não fosse a autoridade espiritual colocar a coroa na vida dele e abençoar a vida dele. Então a vara de Arão representa a autoridade espiritual. O maná, todos vocês devem conhecer, que é o alimento que Deus mandava do céu para alimentar o povo do deserto, que representa o quê? A provisão de Deus em nossas vidas. Deus é um Deus de providência. Amém? E essa arca eles levaram para a primeira situação de guerra após a morte de Moisés, foi quando eles seguraram o Rio Jordão para atravessar. Não existia ponte, usava a arca segurou. Os sacerdotes podiam carregar. Se alguém outro tocasse sem a permissão de Deus, morria fulminado. Essa arca também, quando eles foram derrubar, após atravessar o Jordão, foram enfrentar Jericó, que tinha 9 metros de altura, e 9 de largura e 20 metros de altura, as muralhas, eles fizeram o circuito de andar em volta dessa muralha de Jericó, e ao 7º dia, na 7ª volta, eles tocaram as trombetas. Então ia a arca da aliança e os sacerdotes tocando o shofar, que é aquilo que vocês conhecem ali, que é um chifre de carneiro, que era o trovão de Deus. E quando Deus completou aquele movimento espiritual que eles fizeram em volta de Jericó, eles tocaram e derrubaram as muralhas que seriam transponíveis na época. Representa o quê? O poder de Deus absoluto, usando o homem na terra com fé. E cada volta que eles davam, eles tinham mais autoridade. E nós estivemos lá, a gente observou como foi difícil a vida daquele povo lá. Jericó ele está a 200 metros abaixo do nível do mar, uma média de 50 graus centígrados, a terra queima. Eu imaginei esses homens carregando essa arca, esses homens circulando aquelas muralhas enormes e grandes. Se você olhasse humanamente, nunca vai cair, nunca vai derrubar. Mas eles não desistiram. Até o 7º dia, deram 7 voltas, tocaram a trombeta e Deus derrubou. O que Deus faz em nossa vida? Ele quer nossas atitudes. Então a arca da aliança simboliza o poder de Deus. Tanto do Velho Testamento, indo. Quando Jesus ele veio no cenário, a arca já não existe mais. Ela não está devido às guerras. Mas se você for em Apocalipse, se não me engano, 19, verso 15, diz que a arca da aliança está lá no céu. Que Deus a recolheu, para que quando nós chegássemos lá, encontrássemos ela. Ela ainda existe, só que Deus recolheu e colocou ela no lugar espiritual para nós. Então nós temos aqui essa representação para que você possa entender, né, a dimensão, que era 4 sacerdotes que levavam, e representar o poder de Deus sobre a terra. A questão de carregar essa arca aí era para sacerdotes. Houve uma situação que 2 filhos de um profeta, que é Hofni e Finéias, o profeta Eli, usaram ela em pecado, perderam a batalha, e aí os filisteus levaram ela e colocaram no templo de Dagon. No outro dia chegaram lá e a estátua de Dagon estava no chão. Aí levantaram a estátua, no outro dia estava caindo. Aí eles entenderam que era Deus, que eles tinham que devolver aquela arca. Eles colocam na carroça, tocam os bois, né? Ela vai chegando e alguém chega lá, quebra a roda, quer ajudar para não derrubar a arca, morre fulminantemente. O que prova? Que Deus não precisa de mãozinha de ninguém. Deus é Deus pelo absoluto. Amém? Amém. Então esse aqui é o templo que figura o templo de Salomão, construído por Salomão e providenciado pelo rei Davi. Amém? Depois, Neemias e Esdras tentam reconstruir, depois Herodes o Grande reconstrói, mas até hoje o templo nunca mais foi construído e a grande profecia do povo judeu esperando construir o templo. Amém? Tá forte? Ele vai tentar ter Depois do tempo, Jesus vai aos 12 anos. Ele tem uma vida, digamos assim, comum. Só que ele cuidou da sua família e tal. Mas chega um período que ele começa o ministério. Então, ele andou lá pelos essênios que eu falei de manhã. Ele andou vendo cultura judaica, estudando tudo que era possível, porque tinha que ser inteligente. Eu não acredito numa liderança sem uma cultura. Acho que nós devemos buscar conhecimento, sim, sem perder a unção de Deus, né? Eu não acredito que uma pessoa possa ser um grande líder se não tiver aquela, digamos, despertar curioso e entender e conhecer as coisas. Bom, Jesus aos 30 anos após, de 12 aos 30, há uma lacuna, que é a parte de crescimento dele. E aos 30 anos a gente entende que é uma maturidade de homem mesmo. Ele vai para o Rio Jordão e ali há o batismo, né?
Quando ele é batizado, irmão vem texto que vem o Espírito Santo sobre ele em forma de pomba. E aí começa o seu ministério. Mas quando Jesus começa o seu ministério, o que ele ocorre? Ele vai para onde? Depois do batismo? Deserto. Então Jesus veio para cá. Então já é em Brasília, olha que massa, agora os pneuzinhos do quê? De carrinho de mão. Não é de carrinho de mão. É de kart. Pode não sair dali, tem que ficar direto agora. Isso vai abençoar mais ainda. Zé passou. Gente, nós vamos fazer uma oração. Então. Bom, o deserto da realidade não é isso aqui, né? Isso aqui é deserto brasileiro. Faz de conta que É deserto de Brasília. Deserto de Brasília tem sombra, tem picolé, tem sorvete. Pessoal, em nome de Jesus. Observe qual é o nosso processo. Eu estou explicando assim a construção para vocês. Isso eu não vou explicar. É porque vocês fazem parte ali, ajudar. Isso, de certa forma, eu quero que vocês me ajudem em oração para a gente conseguir terminar esse projeto aqui. Entrou, manjedoura, nasceu. Templo, 12 anos. 30 anos, Rio Jordão. Aqui, ele vai para o deserto. Tem um enfrentamento com Satanás. Você achou aí, Amsterdão? O que achou? Pode ler? Amém. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens e a teu respeito e tornar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse: Tudo isto te darei, se prostrares me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Amém? Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Amém. Jesus batiza a forma do corpórea do Espírito Santo, em forma de uma pomba, mas diz a palavra que Deus o levou em espírito. Ele foi para o deserto da Judéia, não tem árvores, montanhoso, sobe e desce. E lá ele jejuou 40 dias, é isso? E 40 noites. Então você imagine a fraqueza humana, a fraqueza psicológica da solidão,
mas ele estava buscando Deus, buscando revestimento e cobertura. E nos desertos da vida, igreja, que parece que Satanás quer derrubar você. Ele vê que você está fraco. Mas é nesses desertos que Deus faz os projetos dele. Amém. Os projetos de Deus são construídos no deserto. Quando Jesus vai ao deserto, ele poderia, digamos, sair do batismo, se revestir do Espírito Santo e enfrentar Roma. Poderia enfrentar os fariseus, os saduceus, os governos locais, a hipocrisia religiosa. Não, ele foi enfrentar, após o batismo dele, exatamente o maior adversário das nossas almas, que se chama diabo. Ele foi ao deserto para ser curado, né? Vencidas as doenças, digamos, de resistência orgânica, resistência espiritual, resistência psicológica. O inimigo vem tentar ele usando a palavra. Observe assim, tu não és filho de Deus? E muitas vezes no deserto da nossa vida, o que acontece? A gente não tem aquela autoridade. E as pessoas, por falta de conhecimento bíblico, a proposta do PAC é trazer conhecimento bíblico na íntegra, as pessoas não têm substância, não têm fortalecimento para vencer as situações do deserto da vida. E o diabo vem. Está escrito, né? Você não está com fome? Transforme essas pedras em pães. E Jesus responde, está escrito. Todas as respostas, o diálogo que eles tiveram ali, foi baseado dentro do contexto da palavra. O que eu quero dizer isso? O mundo espiritual, as falsas religiões, as coisas erradas que você vê, também as certas. Uns tentam manipular a palavra de Deus para enganar pessoas. E se você não for um líder e não conhecer a palavra de Deus na íntegra, como deve ser, pode ocorrer o risco de você ser manipulado e enganado, sendo o diabo usando alguém. As seitas, se você estudar um pouco do muçulmanismo, do próprio esses testemunhos de Jeová, o Mormon, você observa que quando você conhece a Bíblia, eles extraíram algumas partes da Bíblia e dali criaram umas situações para defender suas teses e manipulam pessoas, cegando elas. Essa guerra espiritual verbalizada em palavras, contextualizada no Velho Testamento. Você vai achar todas elas no livro de Isaías, Jeremias, você vai achar essas situações aí de guerra espiritual. Quando ele procura oferecer poder e autoridade, você te darei poder e autoridade se me adorares, o que ele quer? Quer adoração. Só que se for para Romanos 13, lá fala que toda autoridade procede de Deus, só Deus que dá. O diabo é mentiroso. Jesus, sabendo disso, combateu. Te afasta de mim, Satanás. Então, igreja do céu, vocês terão desertos, que eu quero dizer. Mas nesses desertos, Jesus vai estar com vocês. Amém. Porque a Bíblia diz que quando ele venceu a guerra, nós temos que vencer essas guerras, os anjos vieram e o serviram. Você vai ter deserto. Nós temos. Mas nós vencemos nesses desertos. Nós crescemos, nós somos abençoados, fortalecidos e nós conseguimos glorificar Deus nessas situações. Então, mas em nome de Jesus, vença os teus desertos da tua vida e não tenha medo de enfrentá-los, que fazem parte do nosso crescimento. Nessas situações, que você pode entender que você cresceu na fé e que o mundo pode entender que você é um homem de Deus. Amém? Amém. As coisas fáceis, todo mundo gosta disso. Bom, chegamos ao deserto. Continuamos com 30 anos de Jesus, não é isso? Amém. Qual seria a próxima estação que temos que construir aqui neste lugar? Após o deserto, Jesus ele vai para um lugar chamado Cafarnaum, onde tem uma sinagoga, onde tem uma passagem que os judeus vão lá pedir para que Jesus cure o servo do centurião. E diz assim, ele é um homem bom e justo, ele nos ajudou a construir a sinagoga. E Jesus vai e o servo do centurião diz assim, manda dizer que não precisa entrar, mas se disser com uma palavra, meu servo será curado. Porque eu sou homem sob autoridade, e tem pessoa sob minha autoridade. Sob a autoridade de Jesus que me disser vai acontecer. Então, passagem. Essa sinagoga em Cafarnaum é a próxima estação, que fica próximo ao Mar da Galileia, que é um lago. E esse lago da Galileia, Jesus percorre ele, aí vai ter as bem-aventuranças, o sermão da montanha, aí vai ter os milagres da multiplicação dos pães, vai ter as bodas de Caná da Galileia, que ocorrem em volta do lago
da Galileia, do mar da Galileia, onde Jesus fez vários milagres, porque ele era o Galileu. Isso? Tem na cidade de Nazaré. Então, ele faz aqueles muitos milagres, junta muitas pessoas, após ele cumpria a pregação e a situação de ele divulgar o Evangelho, recrutar seus discípulos, ele entra no mar da Galileia, dá aquela tempestade, ele segura, apazigua, ele caminha sobre as águas, ele aparece na situação. Então vai ter construído o mar da Galileia e vai surgir muita situação em volta disso. Após isso, ele retorna a Jerusalém para entrar no templo. É isso? E aí ele faz o final, isso, após isso ele retorna a Jerusalém. Aí que vem aquela porta lá que eu expliquei, que é domingo de Ramos, né? Faz a Santa Ceia. Quando ele faz a Santa Ceia, ele vai para o Jardim das Oliveiras, que é o Getsemane, quer dizer prensa de azeite, fábrica de azeite, que é uma prensa, uma madeira que exprimia, ele chorava ali com as oliveiras em cima, as árvores. Prende ele, através de Judas, ele vai para Caifás e Anás, que são parentes dos sacerdotes, vai para Pilatos, volta para Herodes, volta para Pilatos, vai para a crucificação, e vai ali em cima. Estou fazendo tudo isso aqui rapidinho, entendeu? Tem uma cruz ali, só que tem que ter mais duas, uma de cada lado, né? Ele vai para a crucificação, e muitas vezes a gente tem uma aula sobre crucificação que não é só naquelas cruzes. Naquela época também crucificavam nas árvores, porque madeira reta era muito raro. Era raro, as árvores eram bem mais tortas que aquilo ali. E uma situação, o próprio Nero, que bota fogo em Roma, ele culpa os cristãos pela perseguição. E diz a história que ele crucificou 3.000 cristãos. Eu não ia fazer 3.000 cruzes para gente que ia morrer mesmo. Eles botavam carregando madeira, levavam na árvore, jogavam uma corda, ele pendurava, pegavam o cara lá. Muitas vezes botavam fogo no corpo. Então, só que eu acredito que foi nas cruzes, porque eles colocaram no Gólgota, um lugar saindo do portão de Damasco. Bem o portão de Damasco na frente, você vai encontrar o Gólgota. Então botaram as cruzes para que a pessoa crucificada, todo mundo que passava ali, o lugar de cabeloso, de comércio, passava e enxergava aqueles homens sofrendo, gerando medo, gerando temor, gerando entendendo que os romanos tinham autoridade, oprimindo a mente do povo. Então a figura da cruz, ela oprimia o povo. Então a crucificação se torna ali. Após a crucificação, Jesus ele vai levado ao túmulo, né, que vem aquela situação de rolar a pedra. Após o túmulo, o pessoal vai lá, ele não está mais, vem, então ele aparece no Monte das Oliveiras na ressurreição. Então você vai ter um parque com 37 estações aqui, percorrendo do início, andando por aqui, com bastante árvores no meio, nós vamos pegar aquele portão de saída, saindo aqui, toda a trajetória de Jesus você vai ver nessa caminhada que eu tentei explicar aqui no Lago da Galileia e volta. Aqui embaixo, vocês querem caminhando só? Tá meio forte, né? Fica aí. Nós vamos fazer um lugar, é o museu ali. Aquele reto vai ser o Muro das Lamentações, que é a última parte que existe do templo, que na realidade é um muro de arrimo que sustenta o Monte Moriá, onde Abraão sacrificou Isaac, onde é o templo em cima. Então esse Muro das Lamentações ali terá 9 metros de altura, essas árvores aí ficarão encobertas quase que até o topo. E vai ter o cenáculo da Santa Ceia de Jesus. O pastor tá aí, vai querer fazer? Cenáculo? Lá tem sombra. Mas tá pronto hoje. A mesa tá pronta, só falta botar os panos lá. É. Vamos para o próximo. Então tá bom. Aí vai ter o Muro das Lamentações, que no qual é o maior ponto hoje espiritual do mundo de oração. Lá se ora 24 horas, né? Pessoas, os cristãos, os protestantes, os judeus oram lá. E a Bíblia tem algo profético, falando que orai, né, por Jerusalém, sejam próximos daqueles que te amam. Eu digo para vocês, meu testemunho pessoal, isso é verdade. Está na palavra, e se você aprender a orar por lá. Porque ali nasceu as vertentes, né, religiosas que estão espalhadas no mundo, com exceção do budismo e do hinduísmo. Mas se você observar, ali é o ponto nervoso religioso do mundo. Muçulmano começou ali, o Maomé, Jesus, os cristãos católicos, judeus. E por que Jesus mandou orar por Jerusalém? Não é por Israel, por Jerusalém. Que local? Porque se ali estourar uma bomba ali, acontecer alguma coisa séria, repercute no mundo todo. Se ali houver paz, o mundo gerará paz. E a paz sobre o mundo, ela vem sob o poder da oração. Amém? Então orai por Jerusalém, e sejam prósperos, a prosperidade de Deus sobre a nossa vida. Aqueles que te amam.
a terra onde Jesus nasceu. Você não vai querer que fale mal da tua terra. Você não vai querer que você denigra o lugar que você nasceu. Deus escolheu aquele lugar para Jesus nascer. Muitas situações que nós vivemos hoje, foi trazido do judaísmo aí que nós vivemos hoje. Então não que eles estejam certo ou estão errado, nós estamos certos e estão errados, não, nós estamos seguindo a Bíblia. E vamos orar para que eles se convertam. E Jesus mandou orar para esse povo, para que eles possam se converter. Acredito que serão os últimos, né? Mas aquele que faz essa peregrinação, faz esse trabalho de oração e busca a Deus verdadeiramente, há uma prosperidade espiritual em outras áreas também, em nome de Jesus. Bom, esse Muro de Lamentações ali, se você observar o terreno, ele vai subindo. Aquelas paredes ali, elas são angulares, vindo assim. Consequentemente, nós teremos uma concha acústica de lá para cá. Então teremos grandes eventos. Isso vai trazer os famosos do Evangelho. É natural, para que nós possamos promover esse evento. Nós vamos trazer os eventinhos, pessoas assim que a cultura gosta aí no caso. Fazer uns grandes eventos aí, a pessoa aqui, espalhado por aqui, curtindo o espaço de Deus. O que acontece? Hoje o mundo evangélico se limita a estádio de futebol, né? Ele não tem um lugar dele, um lugar de oração, um lugar próprio. Então isso aqui está sendo preparado para grandes eventos e promover a cultura bíblica a todos os povos, nações e raças, porque o objetivo também é evangelizar. Então vai vir gente aqui que gosta de ecologia, vai vir gente de depois de São Paulo e do Rio, Brasília é a terceira capital turística, e vem mais gente, a gente vai trazer esse povo aí dos hotéis, dos aeroportos, para dar aulas bíblicas aí, sobre como que era a história de Jesus, promovendo essas questões todas aí. Bom, então esse parque temático, pessoal, nós chegamos a 20% do projeto, falta ainda, faz 2 anos e meio que trabalhamos nele, acredito que vai levar muito tempo, mas também que nós não vamos desistir. O que eu peço? Me ajude de oração para nós conseguirmos terminar isso aí, porque muitas vezes a gente pensa em parar e fazer outras coisas, né? Não podemos parar de abrir obra, não podemos parar de salvar a vida e não podemos parar esse projeto aqui. Bem, não só ficar limitado isso aqui, mas ter outras áreas aí. Então, o que você está vendo aqui? Um projeto de Deus, uma visão dada por Deus. Eu comecei a construir esse projeto, o pastor Taí foi usado por Deus, né? Me auxiliou muito nessa visão. Mas quando eu comecei a fazer as muralhas, eu nem tinha ido a Israel. Quando cheguei lá, a primeira coisa que eu vi foi ver as muralhas. Então, Deus já estava falando comigo. Mas as estações, a forma de construir seria outra, seria coisa do Velho Testamento. Depois eu descobri que não, o povo quer saber as coisas da história de Deus, de Jesus. Então nós vamos contar a história de Jesus passo a passo. Terão guias vestidos a caráter, pessoas vestidas aqui tratando na mesma situação da época, com as roupas, né? E vai ter o sentimento da época, para que possa promover tudo isso, claro, com peças teatrais, com questão audiovisual, também com lazer, que o brasileiro ele gosta de lazer. Tudo isso para mostrar que o povo de Deus é capaz de fazer uma coisa bonita para o Senhor, amém? Amém. O povo de Deus tem que aprender a fazer a diferença. Então, em nome de Jesus, que a gente pede que haja uma oração. Vou pedir para os pastores aqui, o pastor está aí auxiliar, fazer uma oração para nós aqui, nos dar as mãos. E a Deus vai te livrar, queira ou não. Louvado seja teu nome, Jesus. Muitos deles aqui já me mandaram um homem, vou para me ajudar aqui. Entrei no meio. Saúde, né? É bom. Muitas pessoas, certo? A Bíblia diz que ele manda o melhor, né? Então Deus nos dê essa condição de nós executar esse projeto. O tempo é de Deus, não somos. Bem? Eu sou um testemunho de apóstolo conhece. Há anos que eu visito Israel, de uma chamada de Deus, não é à toa que está passando agora, a Maria chegou lá. Eu fiquei espantado, cheguei lá, sua filha estava lá, e minha filha mais nova, porque os outros 3 já foram, já passaram. Eu tenho 4 filhos, todos 4, eles doam um ano da sua vida na terra, em Israel. E ele viu que foi a mais nova. Os outros 3 já foram. E aí o apóstolo disse, não, o pastor Altair, nós chegou aqui, acontece que esse é o testemunho. E quando a gente começou a conversar e falar sobre Israel, não foi que o pastor me ouviu para sentir alguma coisa, não.
já estava plantado no coração dele já. Isso foi que foi legal. Porque ele já tinha uma visão, ele já tinha o coração aberto, ele já tinha a palavra de Deus e as coisas foram acontecendo e a gente lá em casa dizia assim, Deus faz coisas maravilhosas. Não precisou a gente falar nada. Aliás, ele nem sabia muito, né? Que a gente... Depois foi que a gente começou a trocar ideias. Ou seja, eu quero dizer, isso aqui é um projeto de Deus. Glória a Deus. Isso aqui é um projeto de Deus. Do mesmo jeito está escrito lá no Salmo 122, que ore pela paz de Jerusalém, prospere todos aqueles que te amam. Ore pelos irmãos e amigos que lá estão. Eu quero dizer que no momento em que você colocar seu coração e orar por esse lugar, você está investindo. Você vai fazer um investimento da sua vida, da sua oração, da sua unção, da sua vida espiritual. E você vai declarar suas bênçãos sobre esse lugar. E quando você fizer isso, a bênção de Deus estará sobre a sua vida. Então, como eu digo, não existe crente bobo. Porque eu não creio que ninguém esteja aqui para querer ficar aqui na terra. Todo mundo quer ir para o céu, né? Ninguém é bobo. Amém. Né? Nós somos os mais interesseiros da face da terra. Somos muito interesseiros. E eu mesmo sou muito interesseiro, porque eu quero ir para o céu. Meu Deus. Então, no momento em que eu estiver orando por aqui, eu estou investindo naquilo que Deus está sonhando. Que deu a visão ao apóstolo. E eu sou um instrumento de Deus para abençoar. Amém? Amém? Então eu quero que cada um de vocês hoje, cada um, seja um instrumento de bênção sobre esse lugar, sobre essa terra. E quando você for um instrumento de bênção, você vai começar a ver. O que você vai ver aqui? Isso aqui cheio de gente. Você vai abrir o caderno turístico do Brasil e vai ter lá Terra Santa em Brasília. Como ponto turístico do Brasil. Entendeu? Para vir e visitar. Você vai convidar as pessoas para vir aqui, porque você sabe que aqui é um lugar bom de se vir. Com sua família, com seus amigos, com suas crianças, netos, enfim. Aqui é um lugar de Deus para cada um de nós. E você hoje tem a oportunidade de ser um investidor em sua oração, em sua vida. Feche seus olhos agora. E ao fechar os olhos, eu quero que você comece a ver, a ter a visão de Deus, aquela visão que foi dada ao apóstolo. Comece a sonhar o sonho de Deus, comece a ver isso aqui como uma estrutura que jamais foi vista nessa cidade. E que as pessoas estão falando, dizendo como é bom estar ali, porque ali o Senhor convida. Agora comece a orar e abençoar esse lugar, abençoar o apóstolo, abençoar aqueles que trabalham aqui, os que trabalharam, aqueles que virão a trabalhar. Comece a abençoar aqueles que irão investir financeiramente nesse lugar. Comece agora a abençoar toda a igreja, todos nós daremos lugar. Em nome de Jesus, Pai, recebe a tua oração, a oração do teu povo agora. Recebe a oração daqueles que estão aqui, tendo teus sonhos, olhando, Senhor, para os céus e recebendo de ti, Senhor, a visão deste lugar, um lugar sagrado, um lugar santo, um lugar de bênção, um lugar de crescimento espiritual, um lugar de crescimento da tua palavra. Que aqui, Senhor, haja salvação, haja cura, haja, Senhor, o sará da tua terra. Que aqui, sendo o coração do Brasil, Senhor, comece o Brasil a ser sarado a partir desse lugar. Comece a ser curado, comece a ser restaurado, comece, Senhor, a ser mudado, Senhor. Que haja agora, Senhor, caia por terra agora toda a corrupção, caia por terra, Senhor, toda a maldade, toda a violência, todo o movimento de drogas, caia por terra, Senhor.
porque a partir daqui, essa nação está sendo curada, essa nação está sendo sarada, essa nação está sendo batizada, lavada, com sangue de Jesus. Que o teu nome seja exaltado, Senhor. Recebe, Senhor, a oração do teu povo. Recebe, Senhor, a oração da sua igreja. Recebe, Senhor, o mover espiritual sobre o lugar. Porque aqui agora não é um lugar qualquer, mas é o teu lugar, Senhor. É a tua terra, é o teu povo, é o Senhor, o lugar onde tu podes reinar para todos sempre. Senhor, abençoamos todo o teu povo, todos aqueles que estão aqui. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aplauda, Senhor.